Olá! Sejam muito bem-vindos, né? A mais uma discussão, a mais um pincelamento, né? De matéria médica. Estamos falando da família do potássio, da família dos cálions, né? Potássio em latim. E a gente vai descrever agora um cáli bastante descrito, também bastante explorado, bastante utilizado, principalmente para quem tem muita secreção nasal, quando está com aquela gripe, né, que sai aquele catarro verde, né, que dá aquela dor de cabeça, ou aquela criança que tem aquela secreção láctea, né, na cabeça. A gente está falando de cálium muriático, tá bom? Um grande sais de Schuster, inclusive, gente, o cru saiu sem querer. Vamos lá, vamos compartilhar aqui o material. Muito bem. Direto e reto, curto e grosso, aqui em Janchoten, tá bom? Então, ó, cálion, o dever muriático, de acordo com John Schouten, tem a ver com a maternagem, né? Com o cuidado, entendeu? Então, aqui a gente pode dizer são pessoas que têm o dever de cuidar dos filhos, tá bom? Isso é muito forte, muito forte. Eu lembro que eu tive uma senhora, né? Uma paciente, que ela teve 5 filhos. E a vida dela era em volta dos filhos, né? Ela tinha o dever, o carinho, o cuidado. Ela era muito devotada ao cuidado aos filhos, né? Aí os filhos cresceram, fizeram a família deles. Depois disso, ela perdeu o sentido da vida, né? E acabou adoecendo de Alzheimer. Mas isso é o caso dela, tá, gente? Não estou falando que essas pessoas que são muito devotadas aos filhos vão ter Alzheimer, não é nada disso. Mas contando aqui um caso, né, para vocês. Então, eles são extremamente devotados aos filhos, tá? São mães que se dedicam à responsabilidade familiar, realizam todas as tarefas praticamente sozinhas, né? Gente, é aquela mãe, aquela matriarca, tá? Eu tô falando matriarca, mas o pai também pode estar nesse papel. Mais importante do que ser o homem ou a mulher é o papel que está sendo desempenhado, tá? Então, geralmente, né, em 90% das vezes, quem ocupa esse papel é a mãe, tá bom? Então, por isso eu vou utilizar o termo mãe. Mas o pai, né, em relações homoafetivas, né, o homem também pode ocupar esse papel de cuidar dos filhos e cuidar da família. Então, são pessoas que batem no peito e dizem assim: eu vou cuidar do meu filho, a minha vida é cuidar dos meus filhos, e isso é meu e ninguém me tira, tá bom? Esse é o papel de cálion muriático. Então, eles cuidam sozinho dos filhos, ou fazem os filhos, cada um ter a sua tarefa, né? Mas a mãe está ali no comando, a mãe está ali na liderança. Seja ela fazendo tudo sozinha ou distribuindo as tarefas aos filhos, tá? Ela está sempre ali. Então, assim, como esse senso de dever é muito forte, eles podem começar a fazer muita regra muito excessiva, muito rígida, tem muita rigidez em relação às regras, né? Isso acaba deixando as mães mais funcionais do que carinhosas, tá? Mas elas têm esse é cálion, né? Bem cálion, assim, entendeu? Dever, cuidar primeiro o dever, depois o prazer, né? Isso você pode ver, acaba vendo nessa figura materna, entendeu? Mais uma vertente desse tipo de pensamento algumas irmãs mais velhas, né, que assumem o papel de cuidar dos irmãos mais novos, como uma segunda mãe. E então essa pessoa também pode estar vibrando em cálion muriático, né? A criança que tem o dever de cuidar dos irmãos. Pode também acontecer o contrário, né? São adultos que se sentem na obrigação de cuidar dos pais,
né? Aí o Jean Scholten coloca aqui essa tendência, né, de fazer a filha mais velha cuidar dos irmãos, ou eles, né, as pessoas terem filhos para que os filhos cuidem deles na velhice, é uma característica de países mais carentes, tá? Mas já vi isso em grandes países também, né? É mais comum em países mais carentes, né? Uma outra vertente são geralmente mulheres, né, crianças, que são forçadas a ajudar na casa desde muito pequenas, entendeu? Cuidam dos irmãos, realizam todas as atividades domésticas, né? Eu lembro que eu tive uma amiga, né, na infância, né, que ela era tratada meio dessa forma, né? Então, ela adolescente, né, 12 anos, e a mãe dela fazia ela arrumar toda a casa, né, que elas tinham o dever, né, delas, de deixar a casa limpa, deixar a casa arrumada, entendeu? É como se fosse até uma empregada doméstica, né? Então, além de estudar, né, então elas iam para a escola, chegavam em casa, tinham que fazer toda a tarefa de casa, toda, inclusive faxina, e ainda por cima tinha que estudar, entendeu? Então, eu me lembro muito bem dessa amiga que eu tinha na adolescência. Então, são pessoas que desenvolvem um catarro, né, que se agrava no frio, tem uma tosse, uma expectoração, uma certa asma um pouco menos intensa que os demais cárions, tem uma certa insuficiência hepática. Insuficiência hepática traz muita náusea, tá? Catarros com crostas, mas um catarro mais... Ele é mais espesso, mas ele é mais branco transparente, né? Ele não é verde, como, por exemplo, de cálio muriático, né? Pode ter uma certa surdez, por causa da presença de catarro nos ouvidos, né? Tem um muco denso, uma língua branca, uma boca com mau cheiro, tá? Urina com muco, tendência para ulcerar, dores nos tendões, inchaço nas articulações, né? Pernas brilhantes, né? Principalmente em idosos, muito seca e escamosa, né? Ouvidos, mais uma vez, surdez progressiva, né? E inflamação, inchaço e obstruções em todo o corpo. Eu falei, gente, eu tive aqui um ato falho, né? Eu falei que a secreção é uma tendência de ser branca, não tão verde. Eu me equivoquei. Ela é uma secreção mais verde, mas ela não é tão espessa como de cálie bicrômico. Foi isso que eu quis dizer. Então, corrigindo a frase, né? Foi isso que eu quis dizer, tá bom? Então é isso, gente. Uma pinceladinha aqui de cálie muriático. Tem muito mais para ser dito, mas acho que aqui deu para a gente ter uma ideia, né, de aspectos mentais de cálie muriático com alguns aspectos físicos, principalmente em relação às secreções, ao sistema digestivo. Ok? A gente se vê no próximo vídeo. Lisandra Cruz Ribeiro, homeopata, acupunturista e fisioterapeuta. Decidi falar o contrário, tá bom? Grande abraço a todos.